Não andeis ansiosos por coisa alguma. Que palavra desafiadora, não é mesmo? Em um mundo como o nosso, onde tudo acontece em alta velocidade, onde somos pressionados por expectativas, por prazos, por notícias ruins, ouvir esse comando parece quase impossível. A ansiedade se tornou uma visita constante em muitos corações, às vezes silenciosa, às vezes avassaladora. Ela rouba o nosso sono, ofusca a alegria, paralisa decisões e tira a nossa paz. Mas é nesse cenário tão comum e real que o apóstolo Paulo escreve essa palavra inspirada por Deus. E ele não escreve de um lugar confortável, ele escreve da prisão. Mesmo privado da sua liberdade, mesmo cercado por incertezas, Paulo fala de paz. Ele não está dando uma lição teórica, ele está nos mostrando que existe um caminho real e possível para viver sem ser dominado pela ansiedade. Quando ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, ele não está negando a realidade dos problemas. Ele não está dizendo, finjam que está tudo bem. Ele está nos convidando a mudar o lugar onde colocamos a nossa confiança. Ele está nos ensinando que a ansiedade nasce quando tentamos carregar sozinhos aquilo que nunca fomos chamados a carregar. Nós não fomos criados para carregar o mundo nas costas. Nós não fomos criados para resolver tudo sozinho. Deus nunca esperou isso de nós. Por isso Paulo completa, antes em tudo, seja os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. A resposta para a ansiedade não está em ignorar os problemas, mas em levá-los ao lugar certo, aos pés de Deus. O antídoto para a ansiedade é a oração. E repare, ele diz em tudo, não apenas nas grandes crises, não apenas nos momentos desesperadores, em tudo, nas pequenas decisões do dia a dia, nas preocupações mais simples, nos sonhos mais profundos, tudo deve ser levado diante de Deus. E aqui, Paulo menciona 3 atitudes importantes: oração, súplica e ações de graças. A oração é a conversa com Deus, é o relacionamento. A súplica é a expressão sincera da nossa dependência, é o pedido do coração que reconhece, Senhor, eu preciso de Ti. E as ações de graças são um lembrete constante de que, mesmo antes de vermos a resposta, já temos motivos para agradecer, porque sabemos quem está no controle. Quando fazemos isso, algo extraordinário acontece. Paulo continua, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não é humana, não é a paz que depende de circunstâncias perfeitas, não é a paz que vem de quando tudo está resolvido. É a paz de Deus e ela excede todo entendimento, porque não faz sentido para a lógica humana. É a paz que visita um coração no meio da tempestade, é a paz que permanece mesmo quando a resposta ainda não chegou, é a paz que envolve a alma quando tudo ao redor diz que não há motivo para estar em paz. Essa paz não apenas nos conforta, ela guarda o nosso coração e a nossa mente. O termo usado aqui é como um soldado de guarda, vigiando e protegendo. Deus coloca sua paz como escudo ao redor de nós. O coração que sente e a mente que pensa são os 2 alvos preferidos da ansiedade, e é justamente aí que a paz de Deus atua. Quantas vezes a ansiedade começa com um pensamento pequeno, que cresce, se multiplica e se transforma em medo? Quantas vezes ela começa com uma preocupação no coração que vai se tornando cada vez mais pesada? A paz de Deus entra exatamente nesses lugares e traz ordem, equilíbrio e descanso. Mas para experimentarmos essa paz, precisamos escolher confiar. Precisamos escolher colocar nas mãos de Deus aquilo que temos tentado segurar sozinhos. E é isso. E isso exige fé. Fé não é negar a realidade. É escolher acreditar que Deus é maior do que a realidade. É dizer, Senhor,
eu não sei como isso vai se resolver, mas eu confio que tu sabes. Eu não tenho controle sobre isso, mas tu tens, Pai. E Jesus fala sobre a ansiedade em Mateus 6. Ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E então ele aponta para os pássaros do céu e aos lírios dos campos. Eles não trabalham, não acumulam e mesmo assim são cuidados pelo Pai. E Jesus pergunta: não valeis vós muito mais do que eles? Essa pergunta revela a raiz de muitas das nossas ansiedades. Esquecemos o quanto somos amados. Esquecemos que temos um Pai que cuida de nós em cada detalhe. Esquecemos que nada foge do controle de Deus. Talvez hoje a tua ansiedade tenha nome. Pode ser preocupação com o futuro, com sua saúde, com o exame que está para sair, com os filhos, com as contas, com as decisões difíceis. Talvez ela tenha se tornado parte da tua vida, como uma sombra constante. Mas Deus está te lembrando, você não precisa viver assim. Você pode trocar a ansiedade pela confiança. Você pode entregar o controle e receber paz. E quando você entrega, não significa que tudo vai mudar imediatamente ao seu redor. Mas algo muda dentro de você. O peso que antes era insuportável se torna mais leve, porque você não está mais sozinho. As preocupações que antes te paralisavam começam a perder força, porque você confia que Deus está agindo mesmo quando você não vê. Há uma frase que gosto muito: a ansiedade é imaginar o futuro sem Deus. E é verdade. Sempre que deixamos a ansiedade dominar, estamos, mesmo que inconscientemente, esquecendo que Deus já está no amanhã. Ele não apenas conhece o que vai acontecer, ele já está lá, preparando o caminho, abrindo portas, alinhando os detalhes para você viver. Por isso, hoje faço o que Paulo nos ensina. Pegue cada preocupação e transforme em oração. Cada medo transforme em súplica. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas da sua vida. Cada dúvida transforme em clamor. E enquanto ora, agradeça. Agradeça pelo que Deus já fez. Agradeça pelo que Ele está fazendo agora. Mesmo que você ainda não veja. Agradeça pelo que Ele ainda vai fazer. Minha mãe sempre me ensinou isso e eu carrego comigo até hoje. Quando eu queria algo que estava muito difícil, que as portas não abriam, ela falava comigo: filha, já declara, já profetiza. Senhor, eu agradeço pela porta aberta, eu te agradeço pelo concurso, eu te agradeço pela farda. E tantas coisas aconteceram na minha vida porque eu profetizava, eu declarava, porque eu acreditava que o Senhor estava no controle de todas as coisas. E eu passava por isso, eu deixava a ansiedade me dominar de uma forma que eu ficava cega. Eu não conseguia enxergar o amanhã. Do momento que eu entreguei ao Senhor todos os meus medos, todas as minhas preocupações, tudo fluiu na minha vida. Teve muitas coisas que não aconteceram da forma que eu queria, mas aconteceram exatamente da forma que o Senhor quis para minha vida, porque não há nada melhor do que viver a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E hoje eu desfruto da bondade e da misericórdia do Senhor, porque um dia eu deixei descansar a minha mente no Senhor, porque eu sei que só Ele poderia preencher todas as lacunas que estavam abertas dentro de mim. E então, experimente a paz que excede todo o entendimento, uma paz que não depende de diagnósticos, de resultados, de respostas imediatas, uma paz que vem do alto, que invade o coração e permanece, mesmo quando o mundo lá fora está um caos. E hoje o Senhor está te chamando a viver livre dessa ansiedade. Não porque os problemas vão desaparecer de repente, eles não vão, mas porque você não precisa enfrentá-los sozinhos. Deus está contigo, Ele te ama, Ele cuida de cada detalhe. Que essa palavra encha teu coração hoje.
Não andeis ansiosos por coisa alguma, e sim por absolutamente nada. Nada pode tirar a tua paz, nada pode tirar a certeza de que Deus já está no amanhã, de que Deus está cuidando da tua casa, do teu trabalho, do teu projeto. Deus está no controle de todas as coisas. E confie que a paz dele, essa paz que vai além da lógica humana, vai guardar sua mente e seu coração em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que te dê um dia abençoado.